Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque é motivo de muita alegria para mim poder falar da palavra de Deus com liberdade, com alegria, com profundidade. E a palavra ela é viva, ela não precisa de mim, ela não precisa de nós, ela é viva por si só. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo conduza essa palavra, conduza no coração de vocês. E eu confesso para vocês que foi muito difícil escolher, assim, decidir o que eu iria falar. Mas o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração e o tema da minha palavra é 3 coisas que o Senhor nunca disse. E aí, eu queria começar lendo o texto que está em Gênesis 12. Eu quero ler do 1 ao 7. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam conseguido em Harã. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Eu vou contar algumas histórias. Pode sentar, gente. Eu vou contar a história de Abraão e eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, porque talvez pode ser que fique um pouco confuso, mas no final tudo fará sentido. Então, nós lemos aqui a história de Abraão. Abraão, nesse texto aqui que nós lemos, na verdade, Deus, fala com Abraão e chama ele para ir para uma terra que ele iria mostrar, que Deus iria mostrar. E aí, Abraão vai. Então, nessa caminhada, Abraão chega até Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus fala para ele: olha, é aí que você vai ficar, e eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Então, a partir desse momento, o que eu quero focar com a história de Abraão? Nessa fala de Deus, onde eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Deus, ele faz a promessa para Abraão, mas seria uma promessa difícil de ser concretizada humanamente. Por quê? Porque Sara não podia ter filhos. Mas Abraão se apega a essa promessa e vai. Ele só ouve a Deus e vai. Só que o tempo foi passando e Sara não fica grávida. Abraão não se torna pai. E o tempo foi passando. Deus fala aqui com Abraão quando ele tinha 75 anos. Mas nada acontece. E aí, em um determinado momento da vida de Abraão, Deus aparece para ele novamente e fala com ele lá em Gênesis 15. Deus fala com ele sobre um assunto específico, mas Abraão retorna a falar sobre essa promessa e fala assim: Deus, cadê o meu filho? O Senhor falou que ia me dar um filho, mas até agora nada. Será que eu vou ter que dar minha herança para outra pessoa? Que era um homem que ele tinha muita confiança, que era muito próximo dele. Será que eu vou ter que dar para outra pessoa a minha herança? E aí Deus fala: não, o seu filho vai vir das suas entranhas.
olhe para o céu e veja as estrelas do céu. Seus descendentes vão ser como essas estrelas, incontáveis. Então Deus, ele reafirma para Abraão essa promessa que ele tinha para ele. Então eu imagino assim, Abraão deve ter pensado, nossa, agora vai. Só que o tempo foi passando e nada aconteceu. E Sara, nessa história, ela cansa de esperar. Ela cansa. E aí ela fala, olha, Abraão, você vai se deitar, você vai ficar com a minha serva Agar. Então Abraão cede ao que Sara fala, se deita com Agar, tem Ismael, e a partir disso começa uma confusão familiar. Começa a ter muita briga, confusões, e então Agar precisa se retirar daquele acampamento e vai com Ismael. Depois desse ocorrido, de todo esse transtorno que aconteceu na vida de Abraão, Deus aparece para Abraão de novo e fala, Abraão, em 1 ano, Sara vai ter um filho. Nesse momento, Sara está escutando a conversa e ela até ri, de tão, assim, nossa Deus, será que eu vou mesmo? Até parece. Mas Deus fala, você vai ter um filho. E 1 ano depois, quando Abraão tinha 100 anos, Sara está com Isaac no colo. A promessa de Deus realmente foi cumprida. E aí eu fiquei pensando, Deus, poxa, Abraão e Sara, eles eram maduros, eles eram já mais velhos. Por que o Senhor fez com que eles esperassem tanto tempo assim? E aí eu entro na primeira coisa que o Senhor nunca disse. O Senhor nunca disse que seria rápido. Ele somente disse que faria. Sabe? E aí é o que entra sobre a história de Abraão e Sara, que aquele tempo era necessário para que eles fossem amadurecidos, para receber aquilo que Deus tinha prometido. Sabe? E muitas vezes nós questionamos o tempo de Deus, mas Deus, ele normalmente, muito raro assim quando ele diz, mas na maioria das vezes ele não fala quando ele vai fazer, ele só diz que vai fazer. Entende? Então Deus está dizendo para nós, se apegue àquilo que eu disse, e não o tempo que leva para acontecer. E não o tempo que demora para acontecer. Desfrute do tempo que Deus tem te dado para amadurecer, para que você seja preparado para de fato viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Entende? Tem coisas que Deus prometeu para mim que se eu vivesse hoje, eu sei que às vezes eu não teria certas maturidades. Mas Deus, Ele sabe o tempo certo de agir na nossa vida. Então, Ele entrega para nós como presente o tempo, a espera, o momento de preparação. E sabe o que eu acho muito top da história de Abraão? Que durante todo esse tempo, na maioria das vezes que Deus, Ele fala com Abraão, na maioria das vezes, Abraão faz um altar para Deus. Naquele lugar, e normalmente ele dá um nome específico para aquele lugar, simbolizando algo que Deus falou. Então, todas as vezes que Deus falava, ele montava um altar. E aí o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Yasmin, durante esse tempo de preparo, durante esse tempo de espera, seja um altar vivo para mim. Enquanto nós somos um altar vivo para Deus, e nós mergulhamos de forma profunda, de forma verdadeira no Senhor, nisso Ele vai nos preparando. E Ele vai moldando a nossa vida, e Ele vai capacitando a gente para que nós possamos conseguir viver de forma plena aquilo que Ele preparou. Sabe? Aquilo que Ele preparou. Então, seja um altar vivo para Deus. Um altar vivo. Mas de forma profunda, sabe? Eu imagino que Abraão, ele era um homem profundo em Deus. Para ter a fé que Abraão tinha, não tem como ser raso. É preciso ser um altar vivo, sabe? E depois, no tempo certo, Deus entregou o filho para Abraão. E nisso, muito interessante, quando você é um altar vivo para Deus, Deus, Ele te ajuda a não ouvir opiniões externas, sabe? Sara, eu imagino que ela era legal, que ela era uma moça de Deus, ela era companheira de Abraão, mas ela influenciou ele a fazer algo ruim,
Sara desviou Abraão da rota, que era o que Deus tinha falado para ele. Eu vou te dar uma descendência, espera. Mas Sara fez com que Abraão saísse dessa rota. Então, em nome de Jesus, tampe os ouvidos de vocês para vozes externas. Ouça somente o que Deus tem para te falar. Aquilo que Deus falou é o que importa. É a verdade absoluta. Às vezes a pessoa que está do seu lado, às vezes na inocência, tira aquela fé de dentro de você e te faz mudar a sua rota. Sabe? Fazer aquilo que não era o plano de Deus. É aquela vontade de querer fazer as coisas com as próprias mãos, da minha maneira, do meu jeito, no meu tempo. E 99% das vezes, isso me traz alguma frustração. Isso me traz algum conflito, sabe? Então, espere o tempo de Deus, desfrute do tempo de Deus. E aí, foi nisso que o Senhor falou comigo. Yasmin, eu falei para ele, para Abraão, que ele teria, mas eu não disse que seria rápido. Nunca disse, eu só disse que faria. E aí, eu quero entrar na segunda coisa que o Senhor não disse. E aí, depois vai fazer sentido a comparação que eu vou fazer. Eu quero ler em Gênesis 37. Eu quero ler do 3 ao 7. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Vou ler o 8 também. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aqui nós temos então a história de José. Pulei para outra história. Nós temos a história de José. José era um adolescente de 17 anos, quase jovem, 17 anos, quando Deus dá sonhos para ele. A gente já pode até fazer uma comparação, que Abraão, Deus chama ele com 75 anos. Mas José com 17. Isso mostra que Deus não tem idade. Ele chama qualquer um. Mas não é isso que eu queria focar. Então, Deus dá sonhos para José. E nesse sonho, Deus mostra para José que vários feixes, que simbolizavam os irmãos, estariam se curvando diante do feixe de José. Um outro sonho era que a lua, as estrelas, o sol estariam se curvando também diante de José, mostrando o pai e os irmãos. E a partir disso, os irmãos de José ficaram com mais raiva ainda, porque eles já tinham muitos ciúmes dele por causa do favoritismo do pai. Então, eles foram passando o tempo, e aí eles jogaram José numa cova, num poço. Num poço. Então, José está ali no poço, os irmãos vendem ele como escravo, e aí ele vai como escravo para o Egito. Ele chega lá como escravo, é comprado, vira servo de...
Ele vira servo, isso. E aí depois a mulher lá, enviada do cão, arma para ele, faz com que ele seja preso de novo. E aí quando ele é preso de novo, ele fica lá com os presos, naquele meio. E depois é que ele se torna governador. E aí eu pensei nessa história, né? O que Deus queria com José? Porque ele foi como um órfão para o Egito, sozinho, abandonado. Quando tudo parecia que estava melhor lá na casa de Potifar, a mulher arma aquilo para ele. E aí ele vai preso de novo. Tudo aquilo acontece, Senhor. Eu pensei assim, Senhor, por que com a vida dele? Se o Senhor chamou ele para ser um salvador do seu povo naquela geração, nossa, o menino penou, sabe? E aí veio a segunda coisa que o Senhor nunca nos disse, que seria fácil. O Senhor nunca nos disse que seria fácil. E aí, pensando sobre esse texto, eu fiquei assim, Deus, ele tem muitas maneiras de tratar a nossa vida. Muitas maneiras de tratar a nossa vida. E as dificuldades, elas são um moldar de Deus na nossa vida. Elas moldam o nosso caráter, aperfeiçoam o nosso caráter cristão. E isso é tudo amor, misericórdia. Não é porque Deus é um Deus mau que Ele vai permitir coisas ruins na sua vida. Não é isso. Mas, e aí eu vou entrar no tópico. Muitas dificuldades, muitas coisas difíceis que Deus permite na nossa vida, não é para a nossa morte, é para nos trazer de volta. Eu acho que todo mundo já teve aquele momento na vida que, nossa, eu estou passando por uma enfermidade, estou passando por um momento difícil, confusão na minha família, estou tendo pesadelo à noite, estou vendo vultos, e aí eu começo a orar, jejuar, buscar a Deus. Eu venho no culto todo domingo, eu venho no culto todo sábado, eu estou na oração de manhã. Sabe, a gente é intenso, a gente é profundo, mas quando Deus, por misericórdia, Ele faz aquilo que a gente tanto pediu, a gente esquece. A gente esquece, não é tão profundo mais em Deus. Se está tudo bem, Deus está abençoando, amém. Mas não tem mais aquela profundidade. E às vezes Deus permite nas nossas vidas que coisas ruins venham sobre nós para nos trazer para perto. Para mostrar para nós que, olha, filho, eu preciso de você aqui de novo. É só assim para o Senhor, para você voltar. Claro que tem situações difíceis na nossa vida que é soberania de Deus. Não tenho o que dizer, algumas perdas. É soberania de Deus, é a vontade dEle. Não tenho o que a gente dizer, é Deus. Mas, muitas das vezes, é Deus nos trazendo de volta. Sabe? É Deus tratando o nosso coração. É Deus nos ajudando. É uma ajuda. Yasmin, volta. Será que eu vou ter que deixar a enfermidade na sua vida para você orar, me buscar mais? Muitas vezes nós somos assim, entendeu? E aí tem o outro lado também da provação e da dificuldade. A Bíblia, no Velho Testamento, principalmente, ela trata muito nós, seres humanos, como vasos de barro. Nós temos, Jeremias, quando Elias multiplica o azeite lá no vaso. Muitas associações assim. E para que o vaso ele seja pronto para ser usado, ele precisa passar pelo forno. Ele precisa ser passado pelo fogo ardente e quente. E muitas vezes nós somos assim. Deus ele permite que a gente passe por dificuldades, por provações, para que o nosso caráter cristão seja fortalecido. Para que marcas e experiências com Deus sejam forjadas, sejam formadas no nosso coração. E são essas marcas que ninguém tira de nós. Ninguém tira essas marcas do nosso coração, aquilo que Deus fez na nossa vida. E a maioria dessas experiências, elas são vividas nos dias difíceis. Nos dias quando tudo parece que é o fim e você só tem Jesus. Só tem Jesus. É nesse momento que Deus faz. Entende?
Então, cabe uma avaliação. Por que será que eu tenho passado por isso? Será que eu necessito mergulhar mais no Senhor? Ou é o meu caráter cristão sendo forjado, sendo amadurecido nele? E sendo amadurecido nele. E José, ele precisou passar por tudo isso. Ele passou por um processo doloroso, um processo difícil, mas em todo tempo ele glorificava a Deus. O testemunho dele era gerado, era formado, e aquilo era espalhado por todo aquele lugar. É tanto que chegou até o faraó. Então, desfrutem disso. Quando você estiver, então, passando por tempos de espera, que você não entende esse processo, ou quando você estiver passando por uma dificuldade muito difícil, lembre-se que Deus nunca disse que ia ser fácil. Deus nunca disse que ia ser rápido. Nunca disse. E aí, nós entramos no tema, no foco principal da minha palavra. Nós temos aqui 2 homens de Deus. 2 pessoas que foram chamadas por Deus para fazerem algo grandioso. Grandioso. E eles tiveram que passar por muitas lutas, por muitas dificuldades. Tudo isso que eu falei. Deus nunca disse que foi rápido, Deus nunca disse que era fácil. Mas a história deles fala para mim a terceira coisa que o Senhor nunca disse. Que nós estaríamos sozinhos. O Senhor nunca disse que estaríamos sozinhos. Se vocês voltarem na história aqui, ó, em Gênesis 15. Olha só, Gênesis 15, Deus falando com Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. E a gente vai em Gênesis 30 e... Gênesis, deixa eu achar aqui. Não estou achando, mas o Senhor fala com José: eu sou com você. Era esse versículo que eu queria achar. Eu sou com você. Então, mesmo com todas essas dificuldades, com tudo que esses 2 passaram, o Senhor nunca disse que eles estariam sozinhos. O Senhor nunca disse. Às vezes, no tempo de espera que Abraão sofreu, ou nos tempos de dificuldades, como José passou, muitas vezes nós vivemos assim também. Eu já vivi muito isso. Já vivi muito. E eu falei para Deus: Deus, não me deixa morrer no deserto. Não me deixa, me leva até o fim do deserto com o Senhor. E Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele fala para nós aqui: eu nunca disse que você está sozinho. E nós chegamos, eu quero ler com vocês também, lá em João 14. João 14, 16, 20. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Então Jesus aqui ele fala para nós: não vos deixarei órfãos, vocês não são órfãos. Eu estou com vocês, eu deixei o Espírito Santo para consolar o coração, para fortalecer, para te ajudar nesses dias de dificuldade. Para te ajudar, para estar com vocês.
Não deixe, olha só, se às vezes o que você está passando, você pensou assim, nossa, eu estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me ouve, isso é mentira do diabo. Não aceita isso. Não aceita isso, porque Jesus falou que para mim agora que eu estarei com vocês. Eu sou a força de vocês, o refúgio que vocês precisam, a rocha que é a verdade, que é o sustento que vocês precisam, sou eu e eu estou com vocês. Eu sou com vocês. E Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa caminhada cristã, Ele faz muitas promessas para a nossa vida. Pode ser de um emprego, um curso, na área sentimental, ou propósitos em Deus. Coloque isso diante do Senhor. Entrega para Ele diante do Senhor e saiba desfrutar o tempo. E saiba entender que os dias difíceis são para aperfeiçoar a nossa fé. São para aperfeiçoar a nossa fé. Então, 3 coisas que o Senhor nunca disse. Ele nunca disse que seria rápido. Ele nunca disse que seria fácil. E que nós estaríamos sozinhos. Guardem isso no coração de vocês. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé, em nome de Jesus. Vou chamar o louvor aqui. Eu queria pedir para que vocês fechassem os olhos de vocês e fixassem a mente, o coração em Jesus agora. E eu queria muito que vocês pensassem em tudo que Jesus já falou para vocês algum dia, mas que por algum motivo você esqueceu. Eu queria também que você pensasse nos seus dias difíceis e tudo aquilo que você tem passado em casa, dentro de você, no seu interior, que ninguém sabe, que ninguém vê, que você não fala para ninguém, mas o Senhor conhece. Eu queria que você pensasse nesses momentos da sua vida e orasse a Deus para que Ele te ajudasse a prosseguir, a permanecer. O mesmo Deus que deu força para que Abraão continuasse, para que José continuasse, esse é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que fala conosco, que é vivo, que flui nesse lugar. É o mesmo Deus, Ele não muda. Em nome de Jesus, que você feche os seus olhos e clame a Deus para que você seja mais profundo e entenda o processo que você tem vivido nele. Independente do que aconteça, lembre-se que Deus nunca disse que você está sozinho. Deus nunca disse que eu estava sozinha. Nos dias de choro, nos dias de lágrimas, nós nunca estivemos sozinhos. O Senhor foi a nossa força, nosso refúgio. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela Sua palavra que é viva, pela Sua palavra que é tudo que nós temos, que é tudo que nós precisamos, Jesus. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um nas Suas mãos. Deus, o Senhor sabe o que o mais profundo da alma deseja, sofre. O Senhor conhece. Eu não conheço, Jesus, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça, Pai. Em nome de Jesus, que todos eles, Deus, estejam realmente prontos para ouvir a Sua voz, para entender que o Senhor é tudo, que o Senhor é aquele que passa os momentos de dificuldades ao nosso lado. O Senhor ensina no meio da dificuldade, Pai, em nome de Jesus. Eu entrego para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada um nas Suas mãos.
Nos ajude, Deus, a não esquecer que nós nunca estamos sozinhos, Pai.